Oi pessoal, hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre o tema Introdução Alimentar aqui na minha página. É um assunto bem complexo, por isso eu vou dividir em vários vídeos e no vídeo de hoje eu vou falar de algumas dicas para as mamães que estão começando ou pensando na introdução alimentar. Para começar, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS indicam que a introdução alimentar ela deve ser feita a partir dos 6 meses de idade. E essa não é uma idade aleatória, devido a alguns motivos. Alguns deles são, primeiro, a partir dos 6 meses que a criança ela já é capaz de sentar e sustentar o seu corpo sozinha. E também, além disso, começa a diminuição de alguns reflexos, como o reflexo da protrusão da língua. Isso vai diminuindo. Esse reflexo faz com que a criança ponha as coisas para fora que estiver na boca dela. Então, para uma introdução alimentar, esse reflexo eles tem que estar ausente ou diminuído. Então, começando com as dicas, a primeira delas é sobre a cadeira de alimentação. Ela deve ser uma cadeira confortável, que tenha o apoio para os pés. Uma outra coisa super importante sobre cinto de segurança, algumas apresentam cintos com 5 pontos, outras com 7 pontos, e isso é uma coisa importante, principalmente para os bebês que ainda não têm 6 meses de idade. A gente sabe que em alguns casos excepcionais a introdução alimentar ela se dá um pouco antes dos 6 meses, e o neurodesenvolvimento de sustentação do tronco ainda não está completo, e aí precisa de um cinto para dar um suporte para a criança. Outra coisa importante é que aproximadamente um mês antes da introdução alimentar, a gente pode colocar essa criança no cadeirão para ela ir se acostumando com aquele ambiente, para quando a gente realmente iniciar a introdução não seja algo diferente ou inédito para ela, que pode assustar e impedir aí o bom desenvolvimento da introdução alimentar. Um outro ponto é o ambiente. Inserir dentro das refeições em família é uma coisa super importante. Inclusive, com relação à dica anterior do cadeirão, é importante você colocar a criança, mesmo que ela não vá comer ainda, no cadeirão durante as alimentações da família. Isso para ela já ir se acostumando. E o local deve ser um local tranquilo, calmo, sem brinquedos, sem estímulos visuais como tablets, celulares, televisão ou qualquer outra coisa que possa tirar a atenção da criança do alimento que ela vai receber. Dica com relação ao prato. O prato, com relação à posição, ele deve sempre estar na frente do bebê, nunca longe. Ele precisa alcançar os alimentos. Outra coisa, uma dica super importante, procure ter pratos, comprar os pratos que sejam de material de plástico, de silicone, para evitar quebras, né, se caso acontecer de cair, e até mesmo machucar a criança, que com certeza ela vai pegar o prato e vai querer levar até a boca. Além disso, outra coisa super importante, procurar pratos que eles tenham ventosas embaixo, para que a gente consiga fixá-los na mesa e evitar de toda hora a criança bater e jogar comida no chão e fazer toda aquela bagunça. Com relação aos talheres, o que a gente mais vai utilizar a princípio vai ser realmente a colher, e a gente tem que estar atento que ela é o que mais interfere. E procure comprar talheres que não sejam muito grandes, e com relação à colher, que ela não seja tão funda, tão côncava, e isso daí, ela sendo um pouco mais rasa, facilita a captação do alimento pela criança. Nunca introduza a colher na boca da criança à força, sem que ela esteja com a boca aberta. Isso daí, a colher ela já é um objeto invasivo. Se a gente força, pode criar alguns traumas e isso vira uma bola de neve. A criança ela não vai aceitar de jeito nenhum, porque ela vai associar esse momento aí é uma coisa que pode machucá-la. E se a criança preferir, ao invés de uso de talheres, usar as mãos, não tem problema no início. Deixe que ela explore, e às vezes é até necessário que ela explore o alimento com as mãos, que ela lamba, que ela cheira. Isso não tem problema se ela preferir ao invés da colher. Com relação aos babadores, é um assunto bem polêmico também, porque a gente sabe que algumas crianças não aceitam, e a gente tem milhares de tipos de babadores aí no mercado, e a maioria às vezes não são babadores que são muito práticos, né? Que o mais tradicional é que a gente pendura aí no pescoço. Se a criança não aceita esse tipo de babador tradicional, a gente tem os babadores de vestir, que são como se fossem blusas,
e feito de um material que não suje tanto, ou se suja é mais fácil de limpar do que a roupa da criança. E mesmo com esse material de vestir, tem algumas crianças que não aceitam, e isso impede o bom desenvolvimento da introdução alimentar. Se a criança recusa babador, não tem problema, pode deixá-la sem, e se sujar a roupa, sujar algum outro tecido, alguma outra coisa, tente não repreender a criança. A gente sabe que não é fácil, eu ainda não iniciei a introdução alimentar dos meus filhos, então é muito fácil a gente falar, mas essa é a orientação. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no início da introdução alimentar, para não repreender certas coisas, que isso pode impedir aí, num futuro, uma boa alimentação. O que a gente tem que ter é muita paciência aí, para poder lidar com a situação. Com relação ao preparo, à oferta e à aceitação do alimento pela criança. Primeiro, prefira o preparo da alimentação em formato de papas ou até mesmo do alimento cortado em pedaços do que os caldos ou batidos em liquidificador. Não misture vários tipos de alimentos ao mesmo tempo. Então, se você vai fazer uma papa, não misture vários grupos de alimentos. A criança ela precisa sentir o sabor de cada alimento. Então, essa introdução alimentar ela deve ser feita de forma gradual e lenta. E primeira vez do alimento, quando a gente der o alimento para a criança pela primeira vez, deixe a criança explorar com as mãos. Ela precisa desse momento sensorial para um bom desenvolvimento aí da introdução alimentar. Outro ponto que é muito importante é com relação ao quanto a criança aguenta comer. Então, se é uma criança que vem comendo bem e de repente ela começa a virar a cabeça, fechar a boca, choramingar, dar tapa na colher, é porque ela não está mais querendo comer, então não insista. E também, o que a gente já está cansado de saber é evitar os alimentos industrializados e sempre a preferência para os alimentos frescos e que a gente prepare. Bom, gente, esse é o recado do primeiro vídeo aí da nossa série sobre a introdução alimentar. São algumas dicas. Como eu disse, eu ainda não iniciei a introdução alimentar dos meus filhos e assim quando eu fizer, eu vou trazer aqui a experiência. A gente sabe que são orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria para a gente tentar facilitar, amenizar e orientar as mães com relação à introdução alimentar, mas na prática é muito diferente tudo isso. Esse é o recado de hoje. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou via direct, inclusive sugestões para os próximos vídeos.